Zé, deixa eu só trazer uma informação adicional, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro exibiu a tornozeleira em visita ao Congresso Nacional nesta segunda-feira, porque ele fez uma reunião com vários parlamentares na tarde de hoje. Inclusive, nós trouxemos as informações aqui nos nossos programas e telejornais. E ele disse o seguinte, vou abrir aspas para o ex-presidente: não roubei os cofres públicos, não desviei recurso público, não matei ninguém, não trafiquei ninguém. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação em nosso país. Uma pessoa inocente. Covardia o que estão fazendo com o ex-presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Fecho aspas. Essa foi a manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro após essa reunião, e ele com vários parlamentares ao lado, mostrando, inclusive apontando para a tornozeleira eletrônica na sua perna esquerda. Daí ele levanta a calça comprida e aí diz justamente, transmite essa mensagem para as pessoas ali presentes. Só que a gente cai naquela reflexão que nós fizemos há pouco. Obviamente que todas as pessoas estavam com o celular. Equipes de jornalismo também estavam com seus cinegrafistas. Então, essas imagens foram gravadas por várias pessoas, várias equipes de jornalismo e, naturalmente, compartilhadas nas redes sociais. Aí, a imagem da tornozeleira eletrônica, um pouco acima dessa bota preta, e aí Jair Bolsonaro levanta a calça jeans para mostrar, ele tira uma fotografia em que é possível a gente observar o dispositivo preso na canela esquerda do ex-presidente da República. Deixa eu passar para o Acácio, que é preciso também a gente trazer esse episódio que aconteceu na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, essa reunião que ele teve, se reuniu com os parlamentares e depois ele transmite essa mensagem para os presentes, mas assim, todos estavam com o dispositivo, né? Todos fizeram a gravação, se não todos, dezenas ali puderam ou tirar uma fotografia ou fazer um vídeo dessas falas e das imagens com o Jair Bolsonaro. É possível fazer que interpretação dessa cena e do post, hein, Acácio? Exatamente o que nós dissemos há pouco, Caniato. As restrições são individuais a ele. As restrições dizem respeito a uma imputação penal feita exclusivamente a ele. Não há, e seria ilógico, seria irracional e seria impossível que o judiciário impusesse restrições a pessoas que estão próximas a ele, que sequer são objeto desta mesma ação penal. Então, a partir do momento que nós temos essas pessoas filmando, nós temos as redes de comunicação filmando, elas, pessoas e redes de comunicação, estão todas no seu papel, estão todas exercendo os seus direitos relacionados à liberdade de expressão e à liberdade de comunicação. No que diz respeito ao ex-presidente, como há restrições relacionadas a não portar o celular e não dar entrevistas que serão postadas na rede, ele tem o argumento que ele estava ali falando com algumas pessoas e é difícil comprovar qualquer coisa num sentido contrário, e alguém veio e fez as imagens, mas aí ele não pode ser cerceado, não pode ser proibido de conversar com outras pessoas em locais públicos, porque aí a sanção seria a sanção de manter-se na sua casa sob pena de prisão domiciliar sem que conversasse com terceiros. Repito, dissemos há pouco e vale reiterar, como as sanções são individuais, ele não será punido para isso, por isso, aliás, e caso seja punido, será uma interpretação bastante extensiva, uma interpretação bastante forçosa da restrição e das medidas cautelares que lhe são impostas. Depois da reunião com integrantes do Congresso Nacional, vários parlamentares, Jair Bolsonaro se dirigiu para os presentes e mostrou a tornozeleira eletrônica e disse que aquele era o símbolo da máxima humilhação. E fez um texto forte, né, Beraldo? Naturalmente, isso sensibiliza a sua base de apoiadores, mas também eu acho que mexe com a percepção de pessoas que talvez nem sejam simpáticas a Jair Bolsonaro, mas que questionam a necessidade desse dispositivo, né? Pois é difícil da gente compreender a decisão que foi tomada.
É difícil justificar o que essa tornozeleira vai mudar do ponto de vista prático. E aí é obrigado a concordar com o ex-presidente. É sim, é uma questão de humilhação, não é uma questão de direito, não é uma questão da legislação. E aí começam a tentar extrapolar os limites. O Acácio está reafirmando aqui que a decisão não pode se aplicar para terceiros, mas a gente sabe como as coisas estão funcionando hoje no Brasil. E não duvido que publicações de terceiros acabem gerando um ambiente de restrições ainda mais ampliadas, quiçá uma prisão preventiva, alegando que foi descumprido ali, as regras foram descumpridas, as regras estabelecidas pela decisão que o obrigou a usar a tornozeleira e a se recolher no período da noite. Então, cria-se essa situação de incerteza, de insegurança, né? O que vai acontecer? Ninguém sabe. Quer dizer, a gente sabe o que vai acontecer quando houver uma decisão do julgamento, mas no dia a dia desse Brasil maluco, realmente fica uma incógnita. É todo dia uma surpresa e tudo, absolutamente tudo pode acontecer. Pois é, porque Jair Bolsonaro não consegue gerir a maneira como os terceiros usam as redes sociais, né, Dávila? Porque se a ideia é essa, ele tem que ficar trancafiado dentro de casa, né? Não pode aparecer. Tem que ficar fechado e não interagir com absolutamente ninguém, talvez somente as pessoas que morem com ele. Mas queria que você também trouxesse sua análise sobre esse episódio no Congresso Nacional, uma declaração, um pronunciamento dele, visivelmente impactado, emocionado, apontando para a tornozeleira e dizendo: eu não roubei os cofres públicos, não roubei recursos, não matei ninguém, não trafiquei. Esse é o símbolo máximo da humilhação, mostrando inclusive a tornozeleira. A produção, Dávila, separou essa declaração com áudio. Agora a gente tem preparado essa fala de Jair Bolsonaro com áudio. Quero chamar a atenção das pessoas que acabam de chegar aqui em Os Pingos nos Is, na nossa audiência, Jair Bolsonaro exibindo a tornozeleira e falando em máxima humilhação. Vamos acompanhar. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, Daça. Não matei. Tira o celular aqui, moço. Não trafiquei. Tira o celular aí, moço. Tira o celular aí. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação. Abre aí, pô. Abre aí. Humilhação aqui. Abre aí, pô. Você tem que... Calma, galera. Não empurra não. Estão fazendo com ex-presidente da República. Só um pouquinho a cabeça. Nós vamos enfrentar a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Aí a gente percebe que não foi um vídeo produzido, né? Não é uma equipe profissional de gravação. Um celular, câmera tremida, o áudio ambiente, não tem um microfone na lapela da jaqueta de Jair Bolsonaro, então, obviamente que o celular conseguiu capturar o áudio de Jair Bolsonaro, mas misturado com as manifestações das outras pessoas. Você, Dávila, você ia iniciar o seu comentário, essa declaração de Jair Bolsonaro e, naturalmente, a análise que a gente precisa fazer a respeito, talvez, de uma preocupação de Jair Bolsonaro em interagir com as outras pessoas. Talvez ele fique reticente, poxa, será que aquela pessoa tá fazendo um vídeo, vai postar, isso pode me prejudicar? Jair Bolsonaro é um grande comunicador, isso é indubitável. E por ser um grande comunicador, ele transformou a tornozeleira, esse símbolo da humilhação, na manchete de todos os jornais, todos os telejornais do Brasil. Essa é a grande genialidade dele. Ele transformou simplesmente este objeto de humilhação na grande manchete. E é o que ele está fazendo, cada vez mais criando a imagem de uma pessoa que é um mártir de um sistema na qual a arbitrariedade se impõe sobre a lei. É esta a narrativa que ele vem construindo e com grande competência nos últimos meses, porque justamente cada vez mais o STF dá pano para manga para essa narrativa se tornar cada vez mais verossímil para o seu grupo. E isso, Caniato, é o que eu disse, só acaba aumentando a polarização, o radicalismo no Brasil. Porque o Supremo Tribunal Federal tinha que atuar como guardião da Constituição,
como guardião das normas da Constituição, não de acordo com a interpretação pessoal de cada um, não de acordo com a visão desse neoconstitucionalismo de vários ministros, que inclusive escreveram um livro sobre isso. Não, o que nós precisamos aqui, esquece as normas, precisamos olhar os valores, o contexto, precisamos civilizar o Brasil, precisamos preencher os buracos deixados pelo legislativo, que não vem legislando sobre questões fundamentais da civilização moderna, como droga, aborto e etc. É uma coisa inacreditável. Isso não está no ordenamento constitucional. Então, assim, isto só aumenta o discurso antissistema. Quanto mais o discurso antissistema se torna realidade para as pessoas, porque elas vão se deparando com esses atos arbitrários, nós enfraquecemos a democracia ao invés de fortalecer. Este era o momento de o Supremo Tribunal Federal brilhar como o poder ponderado, sensato, capaz de valer a Constituição, esvaziar as narrativas e as retóricas dos dois lados. Era a hora do Supremo. Não, mas o Supremo se tornou, na verdade, lenha na fogueira. Então é uma coisa inacreditável que está acontecendo no Brasil hoje. Então, ou nós reagimos como sociedade civil, imprensa, Congresso Nacional, ou nós vamos, é a expressão usada em inglês do slippery slope, ladeira abaixo. Nós estamos lendo ladeira abaixo nessa questão do ordenamento do Estado de Direito no Brasil. E isso é um enorme risco para o país, para a nossa democracia e principalmente para a liberdade individual. Achei interessante esse aspecto que o Dávila destaca, Acácio, mas a gente poderia usar também aquele ditado popular, né? Jair Bolsonaro soube fazer uma belíssima limonada com um limão bem mais ou menos, né? Ele transformou esse episódio da tornozeleira talvez numa grande notícia do dia e sem desrespeitar a determinação da Suprema Corte, é importante dizer isso. Agora, para além das questões jurídicas, Acácio, politicamente, está se desenhando um cenário que fortalece a imagem de Jair Bolsonaro? Você acha que turbina o discurso dele e de seu grupo e pode anabolizar, inclusive, figuras do grupo político de Bolsonaro? Você tem toda a razão, Caniato. Nós falávamos na sexta-feira, inclusive, que o senso de oportunidade e o momento em que foi tomada essa decisão dá a Bolsonaro uma narrativa muito forte de vitimismo. Ele converte todas essas medidas em medidas relacionadas à vitimização. Digo por quê? Primeiro, já falei, vale reiterar, esse inquérito apura atos que são imputados a Eduardo Bolsonaro e não a ele, Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, ele não tem ingerência em relação a estes atos, por mais que ele esteja sendo investigado por eles. Em terceiro lugar, se nós olharmos para 10 dias, 15 dias atrás, quando Donald Trump anunciou o tarifaço, o governo Lula vinha muito mal avaliado, com muita dificuldade de comunicação, e o governo fez do tarifaço uma oportunidade, criou a partir do tarifaço uma história a ser contada e vinha surfando esta onda. Se nós olharmos desde sexta-feira, quando foram determinadas as medidas cautelares em relação a Jair Bolsonaro, o jogo inverteu. Neste momento é ele quem surfa essa onda de vitimização, é ele quem é visto pelos brasileiros em geral, sejam favoráveis a ele, sejam contrários a ele, como alguém que está sendo injustiçado. E a história política, especialmente a história política brasileira, é cheia de injustiçados que foram alçados ao cargo mais importante da República. Então, se pretendiam derrubar Jair Bolsonaro, não sei se felizmente ou infelizmente, quem vai determinar isso é a população, mas se era essa a pretensão, acabaram errando o alvo, porque ele ganhou tração e ganhou energia nos últimos dias.
Você, Beraldo, só para a gente fechar essa sessão, esse capítulo, de que maneira esses últimos episódios, as últimas determinações da Justiça acabam fortalecendo, em alguma medida, o grupo de Jair Bolsonaro, mas principalmente a retórica e o discurso adotados? Olha, são dois lados, Canhato. Primeiro, houve um impacto que, ao mesmo tempo em que Eduardo Bolsonaro adotou um discurso de que as tarifas eram uma resposta contra as arbitrariedades do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, e que ele pouco se importava em causar efeitos negativos à economia, porque o principal era pressionar uma mudança de postura por parte da Suprema Corte, o governo federal, o PT, o presidente Lula, conseguiram aproveitar essa oportunidade para se colocar na posição de defensores do Brasil. Eles conseguiram reforçar uma narrativa de que o Brasil estava sendo atacado pelos Estados Unidos, pelo presidente Donald Trump, que eles estavam aqui todos prontos para defender o Brasil. Foi quando a gente viu essa interrupção na queda de popularidade do presidente Lula. Só que, passa o tempo, a gente viu nas semanas seguintes essa determinação, primeiro, da sanção direta ao ministro Alexandre de Moraes. Depois, a determinação, a resposta do Judiciário brasileiro em colocar a tornozeleira eletrônica e impor uma série de limitações e restrições a Jair Bolsonaro. E ficou com ar de revanchismo. Ficou parecendo com a sua base de apoiadores de uma forma bastante efetiva e exibindo essa tornozeleira eletrônica, reforçando o esforço que é feito para humilhá-lo, claramente isso vai gerando empatia nas pessoas e ele vai também equilibrando o jogo. Mesmo com seu filho, Eduardo, dando declarações no sentido de que não me importa se o Brasil ficar em frangalhos, pelo menos eu serei vingado, quer dizer, coisa que não faz o menor sentido o filho do ex-presidente dizer, mas é o tipo de declaração que ele vem dando. Mas mesmo assim, isso tudo foi ofuscado por essa cena de Bolsonaro com a tornozeleira, de Bolsonaro sendo alvo de uma vingança do Poder Judiciário brasileiro. Pois é, só para a gente encerrar, Dávila, o Beraldo traz uma questão que eu tenho escutado, lido alguns comentários a respeito, e fica parecendo para grande parte das pessoas que trata-se de um embate que envolve o governo norte-americano. Uma decisão aqui é respondida por alguma medida, uma sanção imposta ao governo ou autoridades brasileiras, e aí, no próximo dia útil, a Justiça toma uma medida e fica na expectativa se vai ter uma resposta do governo dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, todas essas medidas estão conectadas no Brasil e nos Estados Unidos? São coisas distintas ou é possível a gente achar um fio que conecte uma ação àquela reação? Canhato, como eu disse, é uma salada. Na salada os ingredientes estão lá. Talvez é conectado pelo óleo, pelo azeite, mas é isso aí. Cada ingrediente tem um gosto diferente. E essa salada, como eu disse, ela é temperada com a narrativa que mais condiz ao momento para enfatizar uma coisa, né? Nós vimos a semana passada, começou com uma história de camelô da 25 de março, com retaliação a determinado setor, com Bolsonaro. Era um negócio que parecia não tinha nem pé nem cabeça, mas tudo isso é para criar o maior número de problemas, entraves possíveis para que se chegue à mesa de negociação. O que é assustador é que do nosso lado temos também um governo populista
que até o momento, 21 de julho, nenhuma negociação objetiva em torno das tarifas. É um negócio assustador. Eles acham que estão brincando. Eles acham que vai chegar dia 1º de agosto, o Trump vai dar uma barrigada qualquer lá, vai falar que não vai ter tarifa. É um negócio inacreditável, Caniato. Como é que nós estamos, desde o dia 9 até hoje, 21 de julho, nenhuma conversa objetiva entre os governos. E é um jogo de pôquer que vai dar errado para o Brasil. Nós vamos pagar essa conta. Então, assim, é inacreditável a incapacidade de tratar com seriedade isso. Então, é verdade, o vice-presidente está tendo uma atitude técnica, o ministro está fazendo, como bem disse o Beraldo, está tendo uma atitude mais moderada. Só que o problema é que isso não é política de não resultado. Qual é o resultado dessa moderação e a visão técnica se você não está à mesa negociando? Então, e 1º de agosto está aí. Nesse fim de semana nós já vamos para o que dia? 27 de julho? É um negócio inacreditável. Então, Caniato, essa exploração do populismo, mas é o que acontece. Do nosso lado, o populista fala assim, não, pô, tô melhorando nas pesquisas aí, olha, minha popularidade tá subindo. Então, vamos pé no acelerador nesse ataque aí, porque isso aqui tá me fazendo sair do corner e parecendo que eu sou um grande defensor da soberania nacional. Bom, e dia 2 de agosto? Qual vai ser o argumento? Quando a gente tiver 50% de tarifa sobre o Brasil. Então, é uma irresponsabilidade nós não tratarmos com a objetividade, o pragmatismo e a seriedade que o tema exige. Afinal de contas, Caniato, a partir do dia 1º de agosto, se esse pôquer continuar, nós vamos tomar na cabeça 50% de tarifa sobre todos os produtos americanos. Então, assim, a sociedade não pode ficar pagando a conta da irresponsabilidade dos governos. Mas é isso que vem acontecendo no Brasil.